Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live da evolução digital. Hoje vamos falar sobre um assunto crucial, que é o futuro das telas e como a inteligência artificial está transformando nossa forma de interagir no digital. Você deve ter percebido, deve estar sentindo isso, né? E a gente vai debater esse assunto aqui. Principalmente, o que será do mundo digital quando não estivermos mais presos a essas telas. Inclusive aí, essa tela que você está nos acompanhando agora, como que seria esse mundo sem telas? Você já se imaginou? Talvez você, inclusive, já viva num mundo onde você foi reduzindo o uso das telas. Talvez você está num mundo onde você está aumentando o uso das telas. E isso é o que a gente vai discutir hoje. Como isso vai impactar a forma como consumimos informações, tomamos decisões e até mesmo como as empresas se posicionam no mercado. Esse é o nosso debate de hoje. Então seja muito bem-vindo para participar, inclusive, né, o seu comentário aí na rede social, aonde você estiver nos assistindo. Aproveita para se inscrever no canal, se você ainda não fez, e distribuir esse link para mais pessoas poderem participar aqui do debate, tá? E para aprofundar essa conversa, eu trouxe hoje um convidado muito especial, que é o Eduardo Silva, autor do livro Mentes Artificiais, que fala do excesso das telas e do declínio cognitivo da sociedade. Um debate bem legal. E o Eduardo vai trazer para a gente essa visão, então, mais crítica, embasada sobre como as telas impactam a nossa cognição, a nossa produtividade e o nosso bem-estar. Então, ele vai falar para a gente hoje qual que é a visão dele, né? Ele que estudou, se aprofundou, escreveu esse livro, que a gente vai falar daqui a pouco, para a gente debater um pouco mais, tá? Nesse início, aproveita aí para mandar o seu comentário, comenta o que você quer saber sobre esse assunto, o que você gostaria que a gente conversasse aqui sobre esse assunto específico, tá? Aproveita, comenta aí como que você tá, de onde que você está nos assistindo, para a gente saber aqui e debater, tá bom? Muito bem. Bom, a era das telas e o seu impacto. Antes da gente falar especificamente, né, sobre o futuro, a gente precisa entender um pouco o presente que a gente está vivendo. Então, hoje a gente vive uma era onde a gente está hiperconectado. Mas será que isso tem sido positivo para a gente? Ajuda de um lado, porém, tem uma carga aí que pode pesar de outro, né? Algumas pesquisas mostram que o consumo excessivo de telas pode causar uma redução da capacidade de concentração e do foco. Pode comprometer a memória, você vai ficar mais esquecido das coisas, né? Você pode formar uma dificuldade de pensamento crítico e, num nível mais extremo, né, um maior nível de estresse e de sobrecarga cognitiva. Então, são assuntos extremamente importantes para quem vive nesse mundo conectado, para quem está com a gente. E eu vou agora chamar o Eduardo. Tudo bem, Eduardo? Como é que você está? Obrigado aí por participar da nossa live, por aceitar o nosso convite para debater esse assunto que é tão importante, né? E é isso que o Eduardo que está aqui, ele aprofundou muito bem no livro dele, né?
que é essa grande questão aí sobre os impactos das telas. Antes da gente aprofundar esse assunto, queria que você se apresentasse brevemente, Eduardo, para o pessoal te conhecer melhor, e aí a gente vai aprofundar esse assunto. Bom dia para toda a audiência, bom dia, Lucas, obrigado pelo convite, é um prazer, né? Sempre uma honra trocar contigo, com a Encuca. E eu, atualmente, tenho a minha formação em psicanálise, neuropsicanálise, né? Na terapia TCC também, cognitivo-comportamental, e aprofundando há algum tempo sobre excesso de telas, sobre os vícios digitais, né? Vendo como é que está essa dinâmica da nossa interação com a tecnologia. Então, tenho aplicado terapias em relação a isso, as pessoas têm buscado, já está criando uma consciência, e atualmente eu tenho uma formação bem mais sólida dentro dessa área, no excesso de telas, nos protocolos que avaliam o excesso de telas em crianças, adolescentes e adultos. Então a gente segue na pesquisa, né, e o que culminou nesse nosso livro, Mentes Artificiais, né, o declínio cognitivo da sociedade. Então, Legal. é um papo legal aí e vamos em frente. Boa, isso aí. A gente é que agradece aqui. Bom, a gente vai contar aqui, além disso, algumas curiosidades aí. Eu e o Eduardo, a gente já se conhece há algum tempo, e a gente já fez, né, alguns projetos em conjunto, aí, algumas tentativas empreendedoras, histórias legais, curiosas, engraçadas, até que depois pode motivar um pouco o pessoal que está empreendendo também, né? Mas vamos começar falando assim, eu gostaria de saber o que te motivou a escrever esse livro, assim, qual foi o principal insight que te fez perceber que esse era um problema urgente assim na sociedade, né? O que te motivou? Sim, foi assim, principalmente a observação dos grupos sociais, roda de amigos, família, e comecei a perceber e comparar nossas interações passadas, quando a gente se reunia, vamos dizer, numa mesa, um café, ou né, uma roda de amigos, e isso era muito saudável, a troca de conhecimento, de como é que foi a semana, como é que foi meu dia, como é que está o trabalho, como é que está a relação, enfim. E eu comecei a perceber isso, né, de uma forma mais silenciosa, o quanto que essa interação, né, o olho no olho, ela acaba diminuindo, embora os eventos ainda existem, né, eles existem, Uhum. como né, o fator pandemia, isso ficou muito claro, as pessoas voltaram mais para suas casas, então a questão da conectividade ela ficou mais forte, foi uma ferramenta muito importante para a comunicação entre as famílias, enfim, toda essa troca de informação necessária. Um certo costume ou um certo vício que foi de não largar nunca mais as telas. Então, eu acabei percebendo nos encontros onde normalmente as pessoas não estavam com a tela na mão, interagiam, conversando, crianças, adultos, então um excesso de telas, a gente está conversando numa mesa e a pessoa está lá checando alguma coisa, alguma notificação, né? Então foi Uhum. observação, principalmente, né, que foi o fator mais da observação. Agora, na clínica, né, onde a gente atua, onde a Uhum. gente aplica as terapias, a gente tem recebido essa queixa, né? As pessoas já vêm com uma certa consciência de que a tela não está fazendo bem, de que o excesso de telas está diminuindo a minha produtividade, né? Quando a ideia do digital, da tecnologia, sempre foi otimizar a produtividade, otimizar meu tempo, e as pessoas estão perdendo bastante tempo com a questão das telas, né? Então, Legal. a partir dessa observação e dessas queixas que eu resolvi colocar no papel as minhas ideias, os insights sobre isso. Legal. E no livro você fala sobre como essa superexposição digital compromete a habilidade cognitiva, né? Você poderia compartilhar, por exemplo, um exemplo prático disso para o pessoal entender?
Um exemplo prático é a questão por exemplo, assim, correr a tela ali numa rede social, né? A dispersão da atenção, ela é bastante significativa quando principalmente eu vejo vídeos rápidos, por exemplo, conteúdos rápidos, e o próximo conteúdo é sempre, parece que complementar ao anterior. Então, se eu não trago para a consciência que eu estou usando aquele tempo para aquela, vamos dizer, aquela questão mais fútil, ver um videozinho, ver memes, ver uma Uhum. fofoca, enfim, né, que guardadas as proporções é saudável durante um tempo, tu tirar um tempinho para isso durante o dia, né, tirar um tempinho para isso, para Uhum. dar uma olhada, dar uma relaxada, mas quando isso se torna um fator que tira a atenção de uma outra atividade que eu preciso realizar, isso a gente tem bastante exemplos no consultório, por exemplo, pessoas que acordam pela manhã, a primeira coisa que vão fazer normalmente é olhar o celular. Uhum. Não, nem se espreguiçam, nem vão no banheiro, nem levantam. Né? Então, eu tenho relatos aqui de pacientes que abriram o celular às 7 horas da manhã e eles, quando se tocaram do tempo, eram 11 horas da manhã. Então, essa questão da perda da concentração que realmente importa, né? Então, a gente volta isso para a ideia da atenção plena, né? Vou sentar para fazer um café, Uhum. sentir o cheiro do café, tomar meu café com a pessoa que está comigo, e isso está se dispersando de alguma forma. Né? Então, mais ou menos essa a exemplificação que a gente tem. Sim, com certeza. Eu tenho certeza que todo mundo está se identificando com isso, né? Porque mesmo talvez buscando uma consciência de que, né, eu vou tirar esse tempo agora para olhar o celular, mas o algoritmo ele foi criado para, né, ele está disputando o tempo. Aquela velha história, né? A rede social ela é grátis, porque o produto, no fim, é o teu tempo, é você, né? Então, Exatamente. eles criam os algoritmos ali para justamente concatenar informações que tenham a ver, né? Eles vão entendendo o teu comportamento, entendendo os conteúdos que você gosta, o formato que você gosta e vão, né, colocando na frente da pessoa esses conteúdos. Fica quase impossível do cérebro humano competir com esse algoritmo, né? Tem que Isso, ter muita, exatamente. É muita aquela força. a retroalimentação, né? É. Sim, com certeza. E uma das coisas, inclusive, né, que a gente percebe, inclusive, nas pessoas ao redor, assim, é um pouco do que você estava falando, mas tem dias que, pô, a pessoa acorda mais cansada, mais debilitada, e aí ela vai entender, né, não, mas meu dia foi normal, eu não trabalhei a mais, eu não tive que fazer alguma coisa, né, algum exercício a mais, inclusive. E aí vai ver o celular tava roubando boa parte, às vezes, do sono, né, da pessoa e tal. E, É, não sei se existe algum dado, né, algum estudo que te impressionou, assim, que te fez perceber a gravidade desse impacto aí. sim, sim. Existem vários estudos, né? Então, a humanidade começou a entender que essa questão das telas ela está se tornando muito nociva, né? Inclusive até para a própria economia, para a produtividade mesmo das empresas, né? Então, como tu falaste anteriormente da questão ali do cansaço, a ideia de que quando eu estou com o celular na mão, eu vou sentar no sofá e vou dar uma zapiada aqui e tal, ela não relaxa. Pelo contrário, ela suga a nossa energia psíquica, né? A própria a luz da tela, ela é carregada de estímulos, né? Cada post que nós vemos, cada vídeo que nós vemos são estímulos visuais, estímulos luminosos que fazem o cérebro não parar, ficar em movimento o tempo inteiro. Então, né, aquela olhadinha no celular na cabeceira da cama, quando um pouquinho antes de dormir, é completamente nocivo ao sono, me tira Uhum. completamente aquela preparação que eu preciso ter para um sono mais saudável. Né? Então, a própria produção de melatonina, que é necessário para ter um sono saudável, um sono adequado, acaba que isso corta pela metade quando eu começo a ter esse hábito, né? Ou vamos chamar de vício mesmo, que é Uhum. aquela olhadinha no celular nessas horas.
Sim. Pode ser comparado a um vício mesmo, né? Incrível isso. E tem cura isso? Quais são as boas práticas para a pessoa, né, não ser tão impactada assim, talvez? O que que o pessoal poderia fazer para tentar lutar contra? Ou, né, não sei se esse Sim, aham, é a situação, mas o que que dá para fazer, assim, para sim. melhorar? A ideia é lutar contra mesmo, porque Uhum, é algo, como qualquer outro vício, o vício de telas, e a gente percebe isso muito mais em crianças, que uhum, elas, vamos dizer, são mais espontâneas. Então, a gente tem crianças com dependências profundas na questão de telas. Então, está acostumado, aí os pais vão lá, tiram a tela, ela chega a espumar, ela chega a ter crises, né, uhum, de abstinência. Então, a cura para isso é a consciência, é a ideia de mudança de hábito. Né? Se hoje o meu hábito é 2 horas de tela, 3 horas de tela por dia para me divertir, para ter entretenimento, eu preciso cortar isso pela metade no mínimo e fazer essa dieta de telas, que é cortar, assim, eu não vou assistir telas antes de dormir, porque isso é nocivo, né, em qualquer idade isso. Então, uhum. essa gestão do tempo de tela ela é muito importante, né? Trazer para a consciência que agora eu não quero, vou me acostumar e vou organizar minha agenda para que eu não precise responder mensagens até tarde da noite. Então, eu vou organizando, ter essa economia de tempo, né? Técnicas de regulação emocional que a gente aplica nas nossas terapias, né? Que é desde mindfulness, o aprofundamento mesmo terapêutico, trazendo para a consciência que aquilo é nocivo, né? E percebendo assim que sono e estímulo digital eles não são equivalentes, eles precisam cada um na sua hora, né? Estímulo digital Uhum. é como o alimento, a gente tem que, quanto mais avança no dia, tem que comer menos. Então, a ideia é fazer mesmo essa revisão, né? E essa dieta digital. Legal, é isso. Inclusive, a gente, nas nossas reuniões aqui com o pessoal, né, a gente, às vezes, se incentiva, assim, né, incentiva o outro. Cara, talvez evita de deixar o celular, por exemplo, carregando na cabeceira da cama ou do lado da cama, né? Porque aí fica fácil de você, pô, à noite vai, né, pô, no, no menor no menor pensamento assim, talvez estou sem sono, a pessoa já pega o celular e aí pronto, né? Às vezes passa 2 horas e, e aquele é um tempo importante, assim. Então, pô, deixa o celular carregando no banheiro, por exemplo, né? Se alguém tocar por uma emergência, você vai ouvir, mas não vai ter a tentação da tela ali do lado, né, perturbando. Isso. Isso. Exatamente. E é bem interessante, Lucas, que quando eu estou imerso já nesse vício, o nosso Uhum, cérebro ele faz a gente, vamos dizer, desenvolver estratégias para eu não me livrar da tela, né? Ele prega isso. essas peças. Então, eu começo a ficar preocupado, porque se a fulano me ligar a tal hora, eu tenho que atender, né? Se acontecer alguma coisa, eu tenho que estar do meu lado, né? E Uhum. isso, a menos que esteja na iminência de acontecer, que eu precise né, saiba de alguma emergência possível, até é compreensível, mas muitas vezes as pessoas criam essas desculpas para poder deixar a tela de lado, para poder dar aquela olhadinha, né? Então, como tu falasse, qualquer luminoso que acender ali, eu já pego e já era. Daí eu perco mais uma hora de sono, né? E não é só uma hora de sono, né? Para eu começar a dormir, depois de uma hora, vai quase mais uma hora depois para eu entrar num sono saudável. Sim, com certeza, muito é muito complicado, né, essa coisa de como as empresas, né, que obviamente ao longo dos anos aí foram ficando experts em comportamento humano, né, em manipular esse comportamento do cérebro para justamente, né, na disputa pelo tempo das pessoas. Mas não é só a rede social, às vezes é o Netflix, várias, Tudo. né, várias coisas além que ficam disputando esse tempo. Bem,
É bem importante lutar contra. E aí, obviamente, né, legal saber, inclusive, que existem terapias, que existem tratamentos, né? Então, se você, por exemplo, é uma pessoa que vai tentar se livrar disso, eu tenho tem períodos que eu fico mais imerso, tem períodos que às vezes fico menos, né? E eu percebo assim que quando você resolve se afastar da tela e reduzir o tempo, no início tem essa questão do cérebro começa a pregar peças ali, né, para Uhum. você lutar contra, mas depois vai ficando mais fácil, assim. Eu acho que vem um sentimento positivo depois, quando você começa a se livrar, porque você começa a também viver mais, sobra mais tempo para fazer um monte de coisa que antes não tinha, né. E então o maior problema, às vezes, é se livrar desse início, assim, né, de conseguir criar o hábito de combater. É bem possível, eu já fiz isso algumas vezes e consigo, mas talvez eu tenha mais facilidade para isso do que outras pessoas que, né, não conseguem, às vezes, fazer essa luta. Tentam, mas não conseguem. Então é legal que tem, inclusive, tratamento, né, terapia, você pode buscar aí ajuda. Tenta fazer essas práticas aí de se afastar, se você não conseguir. Acho que Uhum. essa é a indicação, né, Edu? Daí buscar um profissional para ajudar, né? Isso, é bem isso que tu falaste, Luke, porque tudo parte, né? Qualquer ação nossa começa pelo pensamento. Né? E se eu estou com um pensamento consciente, eu consigo fazer essas mudanças de uma maneira mais fácil. Né? É como a gente está sedentário e assim, resolvi fazer musculação, fazer uma dieta. Aquela coisa, se eu começar na segunda-feira, não vai dar certo. Eu tenho que Sim. começar aos poucos. Né? Eu tenho que ir começando aos poucos, mudando a minha forma de pensamento sobre aquele comportamento, sobre aquela atitude, e principalmente as consequências que aquilo está trazendo para mim, que é normalmente o mais difícil de eu reconhecer. Né? Porque o que me dá aquilo? Né? A tela me traz uma recompensa, né? Uma recompensa visual, recompensa dopamínica, que a gente chama. Né? Então, isso se expressa por várias formas. A gente tem atualmente a gente tem no DSM-5 registrado o Internet Game Disorder, que é o principal vício, né, que normalmente crianças e adolescentes têm, que é o vício em jogos mesmo, vício em Uhum. jogos digitais. Né? Então, eu vou recebendo estímulo, cada fase é outro estímulo, cada ganho, se eu conseguir uma arminha, se eu conseguir um mantimento ali, é um estímulo, então não paro nunca. A ideia é que o cérebro não para de funcionar dentro daquele sistema de recompensa que eu estabeleci para mim. Não é à toa que a gente eventualmente vê casos de pessoas que ficam doentes mesmo, fisicamente, ou já alguns casos de morte, né, de pessoas ficarem tanto tempo jogando, que o organismo não aguentou, entrou em colapso. Então, um assunto bastante grave, bastante delicado, porque o vício de telas e a possibilidade de a gente ter uma tela perto da gente só aumenta. Né? Uhum. Essa profusão tecnológica que está à nossa volta só proporciona que a gente tenha acessos mais fáceis. Né? Então, a partir desse momento que a gente começa a olhar para isso como um vício, como uma questão de saúde, é a partir da nossa consciência que a gente precisa promover essa mudança. Legal. Então, se você tem, né, algum problema assim, ou seu filho, algum parente, né, que você também queira ajudar, algum amigo aí, crianças, né, principalmente, não é combater a pessoa dizendo, agora você vai ficar sem tela e tal, né? Isso vai gerar uma coisa negativa. Uhum. Mas tem técnicas, então busque ajuda, né? Com certeza você vai conseguir mudar aí, vai conseguir ajudar a pessoa, né? Ou quem você quiser, ou você mesmo, com essas terapias, essas boas práticas. Bem legal. E o livro para quem quiser aprofundar o assunto, encontra onde? Isso. Atualmente o livro físico eu ainda tá comigo, né? Às vezes a gente está tentando um outro tipo de distribuição, mas pode fazer contato direto comigo. Um livro, vou apresentá-lo aqui, né? Mentes Artificiais, o Declínio Cognitivo da Sociedade. Ele é um livro com uma linguagem bastante acessível, né? Nós desenvolvemos ele
para pais, para profissionais da educação, né, para pessoas que têm interesse em entender, né, que fenômeno esse que está acontecendo, que é o vício de telas. O subtítulo dele, o declínio cognitivo da sociedade, é uma alusão justamente ao próprio declínio cognitivo que a gente tem durante a nossa vida, né? A gente chegando na fase idosa, alguns declínios vão acontecendo naturalmente. Só que esse declínio está sendo percebido muito cedo hoje em dia, em função da dispersão, né? Em função da diminuição da produtividade em relação ao tempo de tela. Tem pesquisas bastante profundas nisso, lá no livro eu cito todas as pesquisas. Então, é um material bastante rico para quem quer assim, começar a entender que todo mundo está imerso nisso, né? Todo mundo tem um celular na mão, só que a gente está usando, né, de maneiras ainda pueris. Então, é interessante assim a gente trazer para isso. E também a gente tem o livro para Kindle. Depois eu posso colocar o link aqui. Isso, da Amazon, né? Uhum. Isso. Tá bom, perfeito, ótimo. Então, pessoal, quem quiser o livro físico, entra em contato com o Edu. Qual que é o teu arroba no Instagram? O arroba edu.psicanálise. Edu.psicanálise. Então tá, legal. Bem bom. Antes da gente voltar nesse assunto, só para dar uma quebra aqui, eu queria falar um pouco das outras experiências, né, que você teve, que eu julgo bem legais, assim, porque muitos que nos assistem estão nessa missão também empreendedora, né? Um pouco do que a gente falou antes tem a ver com você educar melhor seus filhos, ter melhores comportamentos para ter uma performance melhor na vida, né? Mas várias pessoas que estão empreendendo aqui, eu sei o quão árduo é essa jornada, né? Até você encontrar, às vezes, um caminho e entender como isso vai funcionar melhor na sua vida, né? E o Edu, né? A gente teve uma experiência bem legal, assim, bem rica, empreendendo, né? Enquanto parceiros ali, pro meio musical. A gente, né, tinha um projeto chamado Cover que buscava auxiliar assim os músicos, né, e o pessoal que toca, enfim, na noite, para ajudar essa comunidade. Vou até pedir para o Edu explicar um pouco melhor como que era, né, fazer um pitch aí. Mas o Edu, além de pesquisador, escritor, né, ele também tem uma trajetória empreendedora. Então, conta pra gente um pouco dessa história aí. Você também é músico, né? Vem de uma família de músicos, enfim. Sim. Como foi essa jornada no mundo dos negócios? Isso, venho de uma família de músicos, onde normalmente quando criança já a gente aprende a tocar um instrumento e observando essa jornada que muitos parentes seguiram essa jornada de música profissional e eu observei, né, o quão árduo foi chegarem até um momento ideal, né, onde conseguiram ali clientes, conseguiram um público interessante que pudesse sustentar, né, aquele sonho, aquela ideia de viver profissionalmente da música, né? Então, juntando isso com essa nossa ideia mais empreendedora, com nossa pegada empreendedora de desafios, né? Sempre gostei muito de desafios, de reconhecer desafios e vencer eles. A gente uniu aí expertises, né, Lucas? E criamos uma plataforma onde a ideia era auxiliar essas pessoas que têm esse sonho, que tinham essa vontade, né, esse anseio de se posicionar no mercado da música, indicando essas pessoas para um mercado ideal, para pessoas contratantes ideais, né? E dentro dessa jornada, muito embora a plataforma hoje esteja desativada, foi muito rico conhecer esse mercado, conhecer essas pessoas, entender as histórias, né, as trajetórias dessas pessoas, como o Lucas falou, até coisas engraçadas, coisas trágicas que aconteceram, e que a gente foi tomando conhecimento de um mercado tão rico que é o mercado da cultura, mercado cultural, e o quanto ainda é possível explorar esse mercado e trazer muito mais valor para essas pessoas, né, esses players desse mercado. Então, foi uma jornada muito interessante, a gente adquiriu muito conhecimento, né, muitos insights que
sobre o que fazer. Atualmente, nas terapias, eu utilizo muito da experiência que a gente teve com as pessoas individualmente, né? Então, me trouxe um repertório muito bom para fazer o que eu estou fazendo hoje. Legal. Empreender sempre é um desafio, né? Mas o gratificante que eu digo é sempre isso. Não, você vai aprender coisas que faculdade nenhuma, né? Curso nenhum vai te ensinar. Só botando a mão na massa. E a gente vive um momento onde a tecnologia, impulsionada pela, né, transformação dos negócios, a inteligência artificial e tal, fica uma experiência cada vez mais rápida para você levar uma ideia lá, testar, ver se aquilo funciona, se a forma como você pensou funciona ou não, né? Mas eu acho que um recado legal, assim, falando disso, né? Plataforma e tudo mais, sempre existe, não que seja o teu caso, assim, mas acho que é uma coisa bem comum que eu que sempre atendo as pessoas aqui, né, no dia a dia, aproveito o espaço aqui, inclusive, para falar isso para outras pessoas que talvez tenham essa mentalidade, que é assim, você sempre acha que você precisa da tecnologia para fazer o seu negócio acontecer, né? E porque às vezes você pensou, pô, se eu tivesse um aplicativo que fizesse tal coisa, se eu tivesse uma plataforma que fizesse aquilo, se eu tivesse uma loja que fizesse aquele outro. Será que você precisa mesmo disso? Será que esse é o centro do seu negócio? Ou antes disso você tem que validar se ali tem uma dor, se ali tem um mercado, se ali tem clientes que, pelo tamanho da dor, vão ter um tamanho de cheque para você resolver esse problema, né? E muitas das ideias que podem vir a ser empresas de tecnologia um dia, elas podem muito bem montar sua primeira operação, fazer suas vendas e validar isso com o WhatsApp, com o telefone, com papel e caneta, né? E aí essa experiência de validar isso vai garantir com que você, quando chegar em alguns gargalos de operação, por exemplo, você consegue atender 10 pessoas pelo WhatsApp, você não consegue atender 100. Então, 100, quando chegar de 10 para 100, ali você vai precisar de tecnologia. Aí você vai saber exatamente qual é a tecnologia e como ela vai ter que funcionar para instruir um desenvolvedor, chamar um CTO, enfim, né? Chamar alguém que entenda de tecnologia para te ajudar. Então, isso é bem comum, assim, quase todas as pessoas, né, que não tiveram essa experiência pensam, é bem comum, e às vezes a primeira jornada, inclusive, ela é uma jornada que as pessoas acabam gastando dinheiro a mais, esforço a mais, para construir, às vezes, todo um ambiente digital que imaginou, e aí no fim ninguém usa aquilo porque a pessoa não, né, não validou antes. Então, esse esse exemplo, eu sempre, esse exemplo não, essa dica, eu sempre gosto de reforçar assim para as pessoas, porque se você entender isso, vai ser muito mais fácil de você rapidamente testar vários negócios e entender. A gente usou essa metodologia lá na Cover, né? E deu super certo. Ali a gente conseguiu validar várias coisas, entender várias coisas no mercado. Então foi uma experiência bem legal mesmo. E como é que você acha, Edu, você acha que as empresas estão preparadas, por exemplo, para um futuro aonde a tecnologia talvez vai caminhar para não ter telas? É muito interessante essa pergunta, e até pegando um gancho no que tu falou agora sobre né, a plataforma, sobre a questão eu preciso criar um aplicativo para ter sucesso aqui, para validar a minha ideia, né? A tecnologia traz uma certa fantasia de que resolve tudo, né? Mas não existe tecnologia efetiva, né? Tecnologia aplicada sem método. Então, o método ele é offline, né? A questão de lá no dia a dia, estar na rua, abordando mesmo os players, os prospects, para que eu entenda o que significa aquele mercado e onde que a minha ideia pode auxiliar ele. Então, tudo isso é offline, né? Nada disso tá dentro de um aplicativo antes de eu validar essa ideia. Então, as empresas, sim, né, com essas explosões tecnológicas que a gente tem percebido, né, que tem chegado até nós, pelos artigos ou pelas evoluções mesmo em todas as áreas,
eu acredito que as telas, elas são temporárias, né? Não sei se são tão temporárias que não vão fazer um estrago, como a gente já está percebendo, né? Que a gente possa ter mais consciência em utilizá-las a partir de agora, mas eu acredito sim que as empresas vão desenvolver novas metodologias de aplicação das tecnologias para que a gente consiga fugir um pouco disso, mas não fugir da sequência dessa evolução tecnológica que a gente está imerso, né, há algumas décadas já. Sim. Uma das tendências, né, que eu acredito é, é essa, né? Um pouco a gente já está vivendo isso, e talvez isso vai ser legal, porque muitas pessoas que não conseguem combater a tela, talvez vão ser, a própria tecnologia vai acabar empurrando elas para fora disso, né? Que é a questão de você usar, por exemplo, assistentes de inteligência artificial e pesquisa por voz, que provavelmente isso vai substituir parte da navegação tradicional. Já está um pouco. Primeiro, todo mundo pesquisava no Google, por exemplo, quando ia achar, né? Muitas pessoas ainda fazem isso, óbvio. Mas algumas já vão usar as inteligências artificiais, como o ChatGPT, o DeepSeek, enfim, né? Vão ir nessas IAs para fazer as perguntas. Só que, por exemplo, você pode usar uma Alexa, que hoje muita gente tem em casa, para perguntar coisas para ela. Então, quando você está falando com a Alexa, você está interagindo com uma interface sem tela. Ali já é uma interface sem tela, né? Claro que ela não responde tão bem, ainda não está tão legal, mas está evoluindo bem rápido essa área. Se ela tiver uma interação real, como se fosse uma pessoa mesmo, né? Provavelmente você deixaria de usar o celular tanto, deixaria de usar o computador, porque essa interação ia ficar natural, você ia estar interagindo com uma IA que já fala, né, tão bem quanto uma pessoa, não tão robô como é hoje, né? E aí, tem um ponto aqui que a gente fala sempre que é posicionamento digital, né? Como que as empresas ou os projetos podem se colocar melhor no digital, e aí nesse ponto, o pessoal começa a se questionar, por exemplo, se não vai ser necessário, por exemplo, ter uma tela, por que eu deveria me preocupar em estar bem posicionado na internet, por exemplo? Se o buscador do Google não vai mais ter uma cara, né? A gente não vai estar olhando para ele. Se a IA não vai mais, enfim, né, trazer uma tela. E aí tem sempre aquela reflexão que o desafio ele vai ser um pouco diferente do que ele é hoje. Mas você vai sempre precisar estar bem posicionado no digital para poder ser ranqueado e aparecer nessas respostas. Então, como é que eu apareço na resposta da Alexa? Se alguém pergunta lá, né? Por exemplo, eu preciso de uma indicação de livro sobre, sei lá, psicologia das telas, né? Aí se você tiver bem ranqueado, por exemplo, né? Você tem um livro na Amazon, lá na Kindle, lá tem um descritivo e tal, ele provavelmente, né, se for a Alexa, inclusive, que é tudo da mesma empresa, vai recomendar. Tem o livro do Edu, que fala disso, daquilo, né? A mesma coisa serve para você que tem um site, que oferece algum produto na internet, você tem que acompanhar essa evolução. Então, as telas vão acabar, provavelmente vai mudar bastante esse mercado. Mas assim como o jornal, por exemplo, que todo mundo falava, agora com a internet o jornal em folha ali vai, né, ninguém mais vai comprar, isso vai morrer. Não, os meios de comunicação se adaptaram para continuar servindo a galera ali no digital, mas não deixaram de imprimir jornal, né? Então, isso só vai trazer um novo desafio, que é estar bem posicionado no digital. Então, um site precisa estar bem otimizado no Google, mas no futuro ele vai precisar estar bem otimizado também para as IAs, né? E aí quem não se adaptar vai, obviamente, ficar para trás. Como é que você vê esse cenário? Assim, você acha que essas assistentes de IA vão substituir a navegação tradicional completamente ou não? Qual que é a tua visão sobre isso? Legal. A gente tem percebido, né, por exemplo, de 2 anos para cá, que as IAs elas estão tomando um espaço bem considerável na questão das pesquisas, na questão até do desempenho pessoal, do desempenho de
e produção de conteúdo, né? A questão das telas ainda tem um fator muito psicológico, que a gente chama, que é o fator da vaidade, que é o fator de que eu preciso ainda me mostrar, que eu preciso aparecer de alguma forma, né? Eu quero. E isso se expressa com nuances, aí a gente traz um pouco para a questão psicanalítica, que se eu tenho um perfil, vamos dizer, mais narcisista, um perfil, eu sou mais vaidoso, então eu vou, né, esse mercado vai buscar oferecer para essas pessoas, né, algo onde elas possam aparecer, onde elas possam mostrar ali o rosto, mostrar o filtro, mostrar o dia a dia delas, né. Eu acredito sim que as IAs vão suprimir, talvez não 100%, mas vão suprimir muito a questão das telas, porque a economia vai mostrar isso. Sabe? Eu acredito que a economia vai mostrar isso, o desempenho das IAs em relação ao que eu posso produzir, o que eu posso conseguir, né? Entender ali que a IA vai me ajudar muito mais do que se eu acessar uma rede social que vai me mostrar uma foto, que eu vou procurar um prato de comida, por exemplo, e a IA vai me ajudar isso. É mais ou menos como a gente está transformando tudo em algoritmo, né? Tudo vai ser uma interação só. Eu quero o ChatGPT, por exemplo, ele conversa contigo com uma voz humana, quase, praticamente, né? Respondendo as tuas questões, as tuas perguntas, ao ponto da gente interagir, de não precisar mais da tela para eu conseguir o que eu preciso, né? Como tu falasse do ranqueamento, eu quero achar uma terapia para transtornos do TDAH. Então eu vou pedir para a IA e ela vai me oferecer ali uma série de opções e eu vou a partir dali interagir. Acredito que vai ser uma dinâmica um pouco diferente do que a gente tem hoje. Sim. Essa questão que você falou da vaidade aí, ela é bem real, né? E tem a questão também da indústria, né? Toda montada, assim, indústria da moda, cosméticos, várias áreas, cursos, enfim, né? Várias áreas que trabalham muito em cima do visual, né? Do design, enfim, isso vai ser... E isso eu acredito que seja algo, né, que vai perpetuar, assim, por muito tempo, né? Porque Visual. você precisa ter esse artifício da imagem para poder criar esse, né, não só o desejo, enfim, como é usado, mas para, enfim, né, é mais fácil pela imagem você perceber essas coisas que são mais visuais, né? Agora, na Sim. prática, no dia a dia, talvez coisas mais rápidas, por exemplo, né, onde é que fica o supermercado mais próximo, né? Me cita tal coisa, tenho uma dúvida sobre isso aqui, né? Coisas específicas, rápidas. Acho que todo mundo vai ganhar um reforço aí bem legal, um segundo cérebro quase, né? Para ajudar nessas questões. E a tela nisso, né, com certeza vai acompanhar. O que coloca um certo desafio, né, trazendo mais para o cenário das empresas, assim, que é o pessoal que nos acompanha, como que eles podem se preparar, talvez, para esse futuro, né? Como pensar a psicologia disso, por exemplo, bom, eu preciso servir a IA, também preciso servir as telas, né? E Sim, sim. como que talvez os negócios podem tirar proveito desse mercado sem talvez causar algum dano para a pessoa, né? Essa responsabilidade, claro, ela não é da empresa, eu acredito, né? Eu fiz uma campanha super viral lá e as pessoas me olharam de forma repetida, mas de quem é essa culpa, né? É da empresa, da rede social ou é da pessoa que não conseguiu se controlar? Quem tu acredita que é o culpado dessa história toda? Exato, exato. Isso, hoje ainda coloquei lá na caixinha do Instagram uma Uhum. pergunta, né, por coincidência. A empresa é responsável pela saúde mental do funcionário, do colaborador? Eu fiz essa pergunta, né, joguei essa pergunta. Né, nem olhei ainda, né, eu postei logo um pouco antes de entrar aqui. E
E sobre isso, é muito conversa da consciência que eu tenho em relação ao meio, né? Por isso essa ideia de despertar a consciência ao que tem em volta de mim, né? Se eu estou tendo muitas facilidades, eu preciso entender de onde é que está vindo essa facilidade e a consequência dela, né? O que ela está me trazendo de benefícios reais. Então, não tirando, né, a responsabilidade de todos os envolvidos, né, mas, vamos dizer, a empresa precisa ter alguns limites ali na questão, né, que a gente tem hoje, LGPD, tem a questão do marco, né, das campanhas, da propaganda, até onde eu posso chegar, né, com estímulos, com intenções, mas a gente está numa era onde as próprias telas, né, estão fornecendo conteúdos relevantes sobre como que eu posso interagir nessa profusão de informação, né, que eu sou bombardeado todos os dias, né? Então eu volto aqui tem uma pesquisa inglesa de algum tempo atrás que fala que atualmente nós temos em 24 horas um volume de informação de que uma pessoa de 40, 50 anos tinha lá no século XIX. Então, na hora que eu acordo, até a hora que eu vou dormir, eu tenho um volume de informação, então eu tenho que ser responsável em filtrar isso, o que eu vou passar para frente, o que eu vou absorver para mim, para minha família, né? O que eu estou deixando fazer parte de mim e o quanto isso está afetando a minha saúde mental. Então, eu acho que tem que ter um equilíbrio nisso. Eu não posso depender do meio para eu receber a minha consciência. Eu tenho que me desenvolver também em relação a isso. Sim. E eu tenho filho pequeno, enfim, né? Várias pessoas aqui tenho certeza que tem. E às vezes gera um sentimento de que a criança ela está se desenvolvendo mais rápido, porque ela enche a cabeça, né? Como você falou, às vezes uma criança de 3 anos que tem né, já pensa coisas super avançadas, assim, todo mundo fica impressionado, pô, mas como é que essa criança tá falando sobre isso, né? E muito vem desses conteúdos na internet, principalmente o YouTube, né? Que tem muito conteúdo ali legal, tem muito conteúdo nocivo, tem todo esse problema, né? Mas isso é uma impressão ou as telas realmente podem gerar algum benefício assim, de desenvolvimento cognitivo? Atualmente, até a OMS ela proíbe, né, ou ela recomenda que não até 2 anos de idade a criança. Né? Então, tem lá o quadro de idades com tempo de exposição de tela recomendável, né? Teve desde que a tecnologia, né, principalmente a digital, começou a ficar mais corrente para a sociedade, a gente teve a ideia do que, olha, como essa criança é inteligente, ela já pega o tablet, já acessa, né? A gente teve essa fantasia de que, olha como eles são inteligentes por isso. Quando não, né? Se a gente der um joguinho para uma criança de 3 anos, ela vai desempenhar muito rápido aquilo, vai fazer um desenho né, com bastante criatividade, vamos dizer, sem preconceito. Ela vai botar no papel aquilo ali que ela está sentindo do ambiente, né? E a tela é a mesma coisa, só que é uma super estimulação numa idade onde a criança precisa absorver os estímulos de maneira muito mais cadenciada. Né? Então, a gente está percebendo e recebendo, inclusive na clínica, crianças com depressão, com ansiedade, em idades onde um pouco antes isso não acontecia. E a gente identifica que é decorrente das telas. Né? A gente recebeu uma criança de 13 anos, os pais não sabiam mais o que fazer por causa da dispersão, por causa da falta de atenção, a reclusão em casa, e aí, no fundo, a criança tinha 3 celulares. Né? Tinha um para jogo, um para foto, um para bater papo, ou seja, ele estava imerso em tela, não fazia mais nada. Isso afeta diretamente a saúde, a possibilidade da criança ter movimentos mecânicos, né, físicos, ela diminui muito, numa idade onde ela precisa se desenvolver, precisa que o organismo se movimente. Né? Então, hoje em dia, as crianças estão tendo essa dificuldade
infelizmente, por falta que dão a tela e não fazem o controle necessário. Sim. Eu até fui buscar aqui, ó, a Organização Mundial da Saúde, OMS, recomenda que o tempo de tela de crianças seja limitado de acordo com a idade. As recomendações são: crianças de 0 a 2 anos não devem ter acesso às telas, né, que é o que você falou. Crianças de 2 a 5 anos devem ter uma exposição máxima de 1 hora por dia, de 2 a 5 anos, 1 hora por dia. Crianças de 6 a 10 anos devem ter uma exposição máxima de 2 horas por dia. Crianças acima de 11 anos devem ter uma exposição máxima de 3 horas por dia. E aí, adolescentes de 11 a 18 anos não devem ultrapassar o tempo limite de 3 horas de tela por dia, incluindo o uso do videogame. Então, é claro, é uma recomendação, né? Mas é legal, assim, para você fazer uma avaliação aí, uma reflexão, né? Como que está, se você tem adolescentes, tem crianças em casa, entender o quanto de tela talvez ela tá recebendo, né? Tá tendo acesso, e o quanto isso pode prejudicar, que é o que o Edu está trazendo aqui, o quanto isso pode ser bem nocivo, né? E provavelmente o impacto disso ele só vai ser sentido depois de muito tempo. Claro, você já atende, né, pessoas que têm crises já agora, né? Crianças que já têm um problema mais grave. Mas às vezes, tudo bem, vou deixar um pouco mais, vou deixar passar mais tempo, e isso pode acarretar não um impacto tão grave assim que você perceba na hora, mas pode ser que isso vai repercutir, né, no desempenho dessa criança, que vai virar depois um adulto, enfim, e vai ter alguns problemas, né? Isso mesmo. Bem, A ideia, essa reflexão é muito importante, Lucas, porque a gente tenta visualizar como é que vai estar a sociedade, né? As crianças com a tela na mão hoje são, né, os trabalhadores do futuro, né? São as pessoas que vão interagir na economia, na sociedade, no futuro. E como é que eles vão interagir se tiveram uma formação cognitiva completamente diferente da que a gente teve, sem telas, ou meio a meio, né, ultimamente. Como é que essas pessoas vão se desenvolver, como é que elas vão entender o mercado, como é que vão entender as questões da vida, as questões sociais, né, do dia a dia. Então, a reflexão que a gente precisa fazer, eu acho que cada um de nós, cada família, né, que está assistindo a gente, é importante fazer esse questionamento e ver o que hoje eu consigo otimizar com isso, né? É bem importante. sim, perfeito, tá bom. Se você pudesse dar um único conselho para quem está nos ouvindo agora, para a pessoa poder, né, reduzir o tempo de tela dela, qual seria? Tomar a consciência de que fora, ela não está na tela, ela está lá fora. Né? Acho que essa frase aí pode reverberar e trazer alguma repercussão. Né? A vida está lá fora. Muito bom. Bem importante isso. Pessoal, que conversa incrível. A gente falou aqui como as telas estão impactando a nossa cognição. Discutimos o futuro do digital também com relação às telas. E entendemos a importância de se preparar para um mundo sem telas, talvez, né? Mas com a informação cada vez mais filtrada, eu acredito, pela inteligência artificial, né? Então, em resumo, o que a gente conversou aqui, o excesso de telas impacta negativamente na produtividade e na capacidade cognitiva, tá? Não pense aí que você deixar o seu filho na frente da TV, você está fazendo uma coisa boa, bem pelo contrário, né? Está fazendo uma coisa que vai prejudicar ele, né? Não só no futuro, mas num curto espaço de tempo. O futuro da tecnologia sem telas, mas com uma interação avançada via IA. Provavelmente esse aí vai ser o futuro, né? E, claro, se você tiver bem otimizado aí com o seu negócio na internet, no digital, fazer isso vai ser essencial para você continuar relevante dentro desse cenário. Porque se você não acompanhar essas tendências que estão acontecendo, provavelmente vai ficar bem difícil para você competir, né, no mercado.
Bom, o livro do Edu, Mentes Artificiais, o excesso de telas e o declínio cognitivo da sociedade, o link está na descrição do evento, então você pode clicar lá para acessar ele na Amazon, né? E você pode entrar em contato com o Edu também diretamente para conseguir o livro físico, né? Aí ele vai combinar com você aí e vai te mandar. Bom, qual seria, Edu, a tua mensagem final aí, já te agradecendo pela participação, né? Acho que foi uma conversa muito importante. Várias pessoas mandaram comentário aqui, depois a gente vai responder depois da live, mas uma discussão que ela não é de hoje, né? Ela é uma discussão que ela é importante já há algum tempo, só que tem se agravado justamente porque os algoritmos eles estão, né, muito agressivos aí no prender a atenção da galera. E aí você tem que lutar contra, né? Acho que essa foi uma grande mensagem aqui que você deixou, que é essa ideia de tem que lutar contra esse vício que é o vício da tela. Então consuma com consciência. Exatamente. Eu já agradeço também, Lucas, o convite, né? Foi bem importante a gente trocar isso. Né? Tu é alguém que vem da tecnologia, que tem essa pegada de mostrar como é que a sociedade também está interagindo com a tecnologia. Então, não vamos nos deixar rolar somente pela sedução que a tecnologia oferece, né? As facilidades, né? A ideia, talvez errônea, que tudo se torna mais fácil, meu desempenho está melhor se eu estou com o celular na mão, se eu estou com o computador na mão, né? Quando eu posso, sim, me desenvolver, observar o que está à minha volta e filtrar o que eu posso utilizar na minha vida e sempre otimizando a minha saúde mental para que eu tenha consciência de sempre poder filtrar essas questões, principalmente com a minha relação com a tecnologia, né? Que eu sempre tenha o controle e não o contrário. Acho que esse recado aí é importante para a gente desenvolver esse pensamento no dia a dia e aplicar na minha família, né? Colocar em prática isso. Sim, bem legal. Tá bom, um abraço, Edu. Obrigado aí mais uma vez. Um bom restinho de semana para você aí, bom trabalho. E a gente eu vou só fazer um encerramento, pessoal. Falando mais uma vez, quem quiser aprofundar o assunto, fala com o Edu, né? Acho que o livro dele é bem bacana aí para quem tem mais interesse e procure uma ajuda de um especialista se você perceber assim que tá difícil combater esses vícios de tela, tá bom? Recados finais, tá? A gente vai ter na próxima quinta-feira mais uma entrevista bem legal, aonde a gente vai aprofundar um pouco mais sobre a rotina de quem trabalha no marketing digital atendendo contas estratégicas. Então a gente vai passar dicas bem legais, bem avançadas. Se você trabalha com marketing ou conhece alguém que trabalha, fala para essa pessoa se inscrever para próxima quinta participar dessa live, tá? E claro, a gente vai ter também no sábado agora, sábado dia 8 de fevereiro, às 9h30 da manhã, então sábado de manhã, se você estiver em Florianópolis, eu convido você para participar do Meetup WordPress Floripa. Você trabalha com digital, né? Quer conhecer mais essa comunidade? Tem mais de 2.000 pessoas que integram essa comunidade. A gente está sempre debatendo tendências, mudanças no mercado, né? Ela é WP porque tem a ver com o WordPress, mas é sem fins lucrativos, né? É feito por voluntários. Então eu convido você a participar, se inscreva, é só entrar no site wpfloripa.com.br para participar desse evento,
que vai ser agora, já sábado, dia 8, às 9h30, tá? É grátis, vai ter um coffee bem legal, vai ter algumas talks lá, algumas pessoas vão trazer um conteúdo bem atualizado, falando de rotina digital, de design, de marketing digital, de programação, tendências. Então, se você quer se manter sempre atualizado, eu te convido a participar dessa comunidade, tá bom? Obrigado a todos, um abraço e a gente se vê na próxima quinta-feira em mais um super bate-papo aqui na Evolução Digital, tá bom? Obrigado aí pelos comentários, pela participação e fique ligado aí nas redes, aproveita, né? Se inscreve no canal, segue o perfil para mais conteúdos como esses ao longo da semana, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima.